Louvado seja Deus nessa noite. Estou feliz com Deus de poder mais uma vez estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande. Queridos, abra a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez ser porta-voz da sua palavra. Quero louvar aos céus pela vida da bispa, do apóstolo. Tenho um carinho enorme por vocês. Vocês moram aqui, não pagam aluguel. Que Deus abençoe. Eu me sinto muito feliz e honrada de estar nessa casa de oração. Que Deus os abençoe. Pastora Nana, minha amiga, cadê ela? Ela estava aqui. Ela estava aí. Está aqui aí. Que Deus abençoe a vida dela. Seu futuro esposo. Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os oficiais. Deus abençoe a vida de vocês. Também louvo ao Senhor que hoje, mais uma vez, meu esposo pôde me acompanhar. Deus abençoe o pastor Fernando. É muito bom quando ele está comigo, que ele é meu intercessor, meu amigo. E eu sei que quando ele está, tem céu aberto. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos à leitura do texto. Capítulo de número 3, primeiro versículo a seguir. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Você pode se assentar. E você que pode, aplaude ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela é viva e também eficaz. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque a palavra dele que nos mantém de pé. Eu também não posso deixar a bispa de trazer um abraço da minha assistente. Ela não pôde vir. Ela falou: manda um abraço. Eu amo ela de coração. Eu estava vindo, ela está no estado de Alagoas, fazendo a obra de Deus. E ela falou: olha, quando você chegar lá, manda um abraço. Então tá dado aí, em nome de Jesus. Vai que ela assista, falar o que foi falar. Eu estou dando um recado. Queridos irmãos, livro de Atos. Preciso que você se atenha um pouquinho a esse início aqui, para você entender o que o céu tem para a tua vida. Eu estava falando com Deus e pedindo ao Senhor uma palavra. E o Espírito Santo de Deus soprando ao meu coração, Atos 3. E eu disse: mas Senhor, me dá uma outra palavra, eu quero pregar em outro texto. E o Espírito Santo de Deus: não, é essa palavra. E quando eu ouvi o testemunho, eu entendi o porquê dessa palavra. Entenda o início dessa palavra. O livro de Atos, ele é um livro histórico. Embora seja um livro histórico, ele é um livro de cumprimento de promessas. E eu costumo dizer que receber promessa é muito bom, é ótimo. Receber promessa de Deus é maravilhoso. Mas receber cumprimento da sua promessa é melhor ainda. E nós vemos isto dentro do livro de Atos. O livro de Atos é escrito por Lucas. É aquele homem, de acordo com Paulo na carta aos Colossenses, Paulo vai intitular Lucas como médico amado, porque Lucas se dedica não só à medicina, mas desde então, quando Lucas entrega a sua vida a Cristo, ele abraça essa graça maravilhosa que é do Senhor.
Messias, ele se dedica às coisas da terra, que é a medicina, mas, muito mais, ele tem se dedicado às coisas do céu. E o interessante do escritor é que Lucas, e eu gosto muito de falar dele, porque parece bem a minha história. Lucas é gentil bispa, e gentil não era aqueles que aguardavam o Messias, para que você entenda quem era este povo. Lucas era alguém que não cria na pessoa do Messias, porque Lucas não aguardava a vinda do Mestre, mas desde que ele ouve uma palavra, a vida de Lucas ela é mudada de uma forma tão extraordinária, que aquele que não esperava o Messias, ele abraça com tanta graça, que agora ele tem um privilégio que muitos judeus não têm. E é por isso que eu amo a pessoa de Jesus. É porque Jesus ele dá oportunidade para aquele que não tinha. Jesus faz aquele que não tinha nenhum privilégio se assentar entre os príncipes, em ser honrado. E é isso que está acontecendo com Lucas. Gente, a Bíblia era para judeu escrever. Mateus é judeu, escreve para judeu. Só que Lucas não era para ter privilégio. Então vem um Cristo, aquele que olha para Lucas, aquele que era gentil, mas aquele que está mergulhado na graça. Então Jesus vai dar um privilégio para ele e vai dizer: não, você não vai ser só ouvinte, você vai ser escritor. E você não vai escrever só um livro, não. Você vai escrever um livro que traz o seu nome e vai também escrever a história da igreja, porque Lucas era a porta aberta. Jesus estava dizendo àqueles gentios que não tinham oportunidade de entrar na mansão celestial, agora tem. E quem está dando abertura é Lucas. Lucas era gentil, mas agora ele está levantando a mão, ele está abrindo a porta da graça para mim e para você. Lucas está dando este privilégio. E coisa linda é isso. É por isso que quando você folheia o livro de Lucas, eu sou fã deste livro, você vai perceber isso, porque é só Lucas que escreve, capítulo de número 15, as parábolas. Parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida e parábola da dracma perdida. Sabe por quê? Porque eu entendo que só pode falar aquele que um dia viveu. E Lucas, ele pode dizer: um dia eu era uma ovelha que estava perdida, mas o bom pastor, ele me alcançou, ele me lavou, ele me deu um banho de misericórdia. E é por isso que eu estou aqui. Isso é tremendo. E todo ele escreve. Gente, é um privilégio que Deus dá, e às vezes a gente não se atenta aos detalhes do que Deus faz na nossa história. E aqui dentro deste livro, o Senhor vai abrir uma revelação tão extraordinária para Lucas, que Lucas, aquilo que nunca entendia, ele não só vai entender, como vai escrever para explicar. Que Deus é esse? É um Deus que entra dentro da mente do homem e libera sobre ela a sabedoria, a inteligência da terra, mas a sabedoria é só Deus que dá. Essa mesma sabedoria estava sobre Daniel. O texto diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Sabe por quê? Porque Daniel não falava como todos falavam, ele falava aquilo que o Senhor, através da sabedoria, dava para este homem. E isso é tremendo. E quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo é um capítulo muito interessante, irmãos. Porque o que está acontecendo? No primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus está sendo assunto ao céu. Jesus cumpre os seus 40 dias na terra após a ressurreição. São 40 dias que ele vai caminhar com o corpo glorificado. Quando chega no capítulo de número 1, verso de número 8, ele está liberando sobre um povo, sobre uma igreja. E o que ele está liberando sobre um povo, sobre uma igreja? Ele está liberando aquilo que Adão perde no Éden. O Adão havia perdido o domínio, porque desde o Gênesis Deus havia dado logo no primeiro capítulo, verso de número 26, ao homem o domínio sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar. Só que Adão perde por conta do pecado. Só que quando chega no livro de Atos, capítulo 1, este domínio, este poder, essa habilidade, essa capacidade está retornando para o homem. Porque Atos capítulo 1, verso de número 8 está escrito
mas vós recebei virtude, ou dentro de algumas traduções, o poder que há de vir sobre vós, e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Sabe o que está acontecendo aqui? A palavra do capítulo 1, verso de número 8 do livro de Atos, virtude, ou em algumas traduções poder. Essa palavra bispa dentro do original grego quer dizer dínamos. E dínamos traduzido quer dizer habilidade e capacidade. Ah, gente, isso é tremendo. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para o povo: eu estou habilitando alguém para fazer o que nunca fez. Eu estou capacitando alguém para se levantar como nunca se levantou. Então, quando chega no capítulo 1, verso 8, o próprio Espírito já está esperando o momento oportuno para vir sobre a vida do homem. Porque no capítulo 1, verso 8, o homem ainda não tem o Espírito. Mas quando chega no capítulo 2, no capítulo 1, Jesus está sendo assunto ao céu. E quando ele chega em nuvens, ele é recebido por um anjo, verso de número 26 a seguir. Quando ele é recebido por um anjo, toda a cidade de Jerusalém está em festa. Está tendo festa no primeiro capítulo. Eles estão encerrando a festa da Páscoa e estão entrando na festa chamada Pentecoste. Porque a festa de Pentecoste, este número Pentecoste vem do Penta, que quer dizer 50 dias. Havia 16 países, bispa, apóstolo, 16 países no primeiro capítulo de Atos. Então 16 países, ali tinha a Alemanha, ali tinha a França, ali tinha os Estados Unidos, ali tinha todos os países reunidos. E eles estavam no cumprimento de duas festas, saindo da Páscoa e entrando no Pentecoste. Para aqueles homens que não entendiam, eles achavam que era uma festa comum. Só que Deus havia preparado o cenário para deliberar habilidade e capacidade para algumas pessoas. Só que sabe o que me entristece? É que está todo mundo reunido no mesmo lugar. E aí começa o capítulo 2. Porque no capítulo de número 1 são as promessas vindo. Só que quando chega no capítulo de número 2, o capítulo começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. O que quer dizer? 50 dias foi cumprido. E agora está todo mundo reunido no cenáculo. É um lugar da parte alta de uma casa no terceiro andar. Eles estão louvando, eles estão cultuando, eles estão lendo salmos. Então para eles é um culto comum, como para você hoje aqui. É um culto normal, é um culto de domingo, é um culto da família, é um culto onde tem uma palavra, onde teve louvor. Só que estava todo mundo achando isso. Só que dentro de um calendário espiritual já estava marcado o dia, a hora daquele culto. Sabe por que Deus estava dizendo: eu ainda velo sobre a minha palavra, e aquilo que eu prometi há tantos mil anos atrás, e aquilo que eu prometi pelo profeta Joel, é hoje o dia que vai se é hoje o dia. São aproximadamente 500 pessoas, apóstolos. 500 pessoas no mesmo lugar, aproximadamente. E o que me deixa triste é porque de 500, 140. Ai, irmão. Porque agora não é mais o próprio Deus que está examinando pelo lado de fora. Agora é o Espírito que, conforme João na carta do Apocalipse vai dizer que ele sonda mente e coração. Então o Espírito ele vem com o mesmo sentido que Jesus, porém trabalhando do lado de dentro. Enquanto Jesus fazia do lado de fora, alimentava pelo lado de fora, dava pão pelo lado de fora, dava peixe pelo lado de fora, curava as feridas pelo lado de fora. Agora tem um Deus introduzido do lado de dentro, soltando do lado de dentro, olhando pelo lado de dentro, curando do lado de dentro, levantando pelo lado de dentro, dando força pelo lado de dentro, habilitando pelo lado de dentro, capacitando pelo lado de dentro. Por quê? Porque Ele é o Espírito do movimento, aquele mesmo que estava no Gênesis, enquanto a terra era sem forma de vazia, ali havia um Espírito que pairava sobre essa água. Sabe o que é isso? Era o Espírito do movimento que estava dizendo para alguém: chegou o tempo
idioma de cada país. Quantos países tinha lá? 16. Estão ligados? 16 países. Então lá tinha um grupo dos alemães, aí lá tinha um grupo dos franceses, aí lá tinha um grupo dos Estados Unidos, aí lá tinha um grupo da Europa inteira. Aí estava olhando para aqueles galileus. Quem são os galileus? Eram aqueles que falavam o aramaico, que era a língua mais simples daquele tempo, porque eles não tinham condições para falar o hebraico, eles não tinham condições para falar no idioma que todos eles falavam. Então eles arranhavam no aramaico. É por isso que o Cristo vai dar brado na cruz em aramaico. Quando chega o capítulo de número 24, onde está tudo encerrado, Jesus está na cruz, então ele vai liberar uma palavra em aramaico. Por quê? Porque ele sabe que o maior número de pessoas estão ali que entendem o aramaico. Então ele vai dizer: Tetelestai. Eles estavam entendendo que está consumado. Então pega isso daqui. São 16 países. E a promessa anterior é que alguém precisava ser testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Sim ou não? Desses 140 aproximadamente vão começar a falar. Gente, imagina você, o alemão está aqui ouvindo e dizendo: peraí, ele estava falando tudo errado agora e ele está falando no meu idioma. Sabe o que é isso? É o Espírito que está habilitando. Ele estava dizendo para aquele povo: aquilo que você nunca falou, está preparado para começar a falar. Aquilo que você nunca viveu, que está preparado nessa noite. O Espírito do movimento vai começar a movimentar alguém para níveis maiores. Recebe aí, porque é tudo profecia. O Espírito do movimento vai começar a movimentar alguém, porque tem níveis maiores, tem idiomas maiores, tem maiores lugares que ele precisa te colocar. Olha só, tem uma promessa, e a promessa é: vocês precisam ser testemunhas. E tem coisa que não dá para Deus esperar você aprender. Tem coisa que não dá tempo dele colocar você numa escola e ter que aprender todo o idioma. Aí sabe o que ele faz? Como o tempo é agora, chegou o tempo, porque Atos 2 cumpriu, acabou, não tem mais o que esperar. E quando Deus sela, irmão, está selado. O tempo dele, ele é segundo o tempo, a hora é dele, o momento é dele, o dia dele. E ele está dizendo: encerrou o tempo aqui. Quando ele derrama, dizendo: o tempo é agora. Alguém que nunca ouvia falar como era falar em francês, está se levantando e falando francês. O outro grupo está falando alemão, o outro grupo está falando na língua estrangeira, e de repente está todo mundo ouvindo que só o Senhor é Deus. Gente, está todo mundo espantado, porque enquanto Jesus andou na terra por 3 anos e meio, ele nunca deu habilidade para ninguém. Afinal, ele estava na terra como homem, 100% homem, 100% Deus. E ele, em 3 anos e meio, nunca usou a sua divindade. Tudo que fez, tudo que curou, tudo que revelou, tudo que fez na vida de todo mundo, foi através do Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo: peraí, o tempo foi selado, e aquilo que eu tinha, lembra aquela palavra que ele liberou para os discípulos? Vocês farão obras maiores. Começa agora. Aí tem alguém que está esperando uma oportunidade boa, ele está dizendo: é no encerramento da festa. Está todo mundo esperando aquele primeiro dia, é o primeiro dia de festa, alguma coisa vai acontecer. Aí passa o segundo dia de festa, nada acontece. Aí chega no último dia, está cumprindo, ele começa a liberar. Sabe por quê? Ele estava dizendo: eu já sondei todos os corações aqui, e eu sei quem vai estar até o último dia. Eu sei quem vai estar até o último dia. Então sobre esses, eles começam a falar em outras igrejas. Então o Espírito, no capítulo 2, habilitou e capacitou, porque é isso que quer dizer a palavra grega dínamos, virtude ou poder.
Você recebe poder para se movimentar, não é para ficar do mesmo jeito. Ninguém cheio do Espírito tem a mesma vida. Se você tem alguma coisa errada. Ninguém cheio do Espírito, apóstolo, é o mesmo do que ontem. Não. É impossível. Quando o Espírito vem sobre a vida de alguém, ele começa a levar alguém para níveis maiores. Aquilo que você não pensava antes, você começa a pensar agora. E quais são os pensamentos? Preciso buscar, preciso renunciar, preciso me preparar, preciso orar, preciso estar atento aos quesitos espirituais. Só que quando chega no 2, eles recebem. E todo mundo que recebe precisa ter uma vida de oração. Quer libertação dentro da tua casa? Tem uma vida de oração. Quer uma mudança dentro da tua família? Tenha uma vida de oração. Não tem como Deus fazer a obra na vida de ninguém se alguém não ora, se alguém não se prepara com Deus. Ninguém vive milagres extraordinários. Eu ouvi aqui que foram 15 anos de oração. 15 anos dizendo: Deus movimenta, Deus faz, Deus age, Deus trabalha. São 15 anos aguardando em Deus. E quando Deus faz, Ele sempre faz assim: retira as possibilidades. Tudo isso aqui é o que você estava apoiado? Então prepara, porque Ele sempre limpa do nosso caminho. Está preparado para ficar sozinho? Ou no máximo com 2 pessoas? Pastora, a senhora está fora da palavra. É capítulo 3. Quantas pessoas tem? Os personagens são quantos aqui? 12? São 12 no capítulo 3? Não. 12 foram cheios. Mas onde estão os 9? Onde estão os 9? Onde estão os 10? Porque o texto começa dizendo: Pedro e João. Está preparado para Deus limpar o cenário e deixar você sem possibilidades? Porque às vezes o nosso apoio é o pai, às vezes o nosso apoio é a mãe, às vezes o nosso apoio é o esposo, às vezes o nosso apoio é o chefe, às vezes o nosso apoio é o nosso cartão, é o nosso salário. Aí Deus faz, tira todos os apoios, porque entre eles havia isso. O discípulo tal era o mais confiante, o discípulo tal era um amigo, o outro era mais nervoso. Cada um tinha uma característica. Só que agora o tempo novo chegou e alguém ainda não entendeu. O capítulo 3, bispa, e eu quero liberar isso daqui como profecia, é um novo ciclo. O capítulo 3 é um novo momento, é um novo molde de Deus. É uma nova maneira em que Deus vai trabalhar na tua vida. Só que quando chega no capítulo 3, tem muita gente achando que a galera vai entrar. Ei, para o capítulo 3 não tem espaço para galera. No capítulo 3 só tem espaço para um, você mais um. E Deus vai deixar aquele que tem o mesmo propósito. Pastora, qual é o propósito? É a visão do reino, é a obra de Deus, é a vontade de Deus, é estar no centro do querer de Deus. E quem não estiver no centro do querer, Ele vai tirar, Ele vai levar, Ele vai querer. Enquanto você está achando que o amigo vai ser a tua ponte, que alguém vai ser o teu caminho, Deus está dizendo: separei, tirei, levei. Porque este é o novo ciclo. E o que eu estou liberando aqui vem do trono da glória para esta igreja. É um novo ciclo. E talvez, bispa, vocês estão esperando que o novo ciclo vai vir fulano, vai vir ciclano, vai vir Beltrano. E Deus está dizendo: fique tranquilo, porque algo novo Ele vai fazer. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Com 12 você jamais ia ver o que você vai ver com 1. Mas nós estamos em número menor. Com um número menor, você tem capacidade de ver coisas maiores. Pedro e João, de 12, 10 fica para trás e 2 entendeu. Eu fui cheio ontem, mas eu preciso ser cheio hoje também.
Primeiro Deus limpa para depois Ele encher. Primeiro Deus tira do caminho toda pressa, todo tropeço, todas aquelas pessoas que dentro delas tem sentimento que você não conhece, mas Ele conhece. Agora está indo só 2. Cadê os 10? E eu nem preciso saber onde eles estão. O que importa é que ficou um do meu lado que está no mesmo propósito. Ficou um do meu lado que tem a mesma visão. Ficou um do meu lado que entende o que é reino. É Ele que eu preciso. E eles estão indo para o templo. Eu disse que eles estão indo para onde? E eles estão indo para o templo fazer o quê? Orar. Porque eles entenderam, ficamos sozinhos, mas tem um que consola, tem um que dá cura, tem um que dá o refrigério, tem um que dá aquele auxílio que a gente precisa agora. E eles estão indo orar, porque eles sabem que eles são dependentes dos 10. Os 10 sumiu. Eles são dependentes de Deus. Então eles estão indo orar. Ai, irmão, só que tremendo é Deus. Porque todas as vezes que a gente faz um propósito diante dele, antes que a gente finde, já tem milagres que acontecem. Um determinado tempo, a gente fez propósito de oração na minha casa. Eu, meu esposo, minha irmã, eu moro no fundo, minha irmã mora no meio e meu irmão mora embaixo. Então a gente reuniu as 3 casas, bora orar, bora orar. Meia-noite a 1 da manhã. Joelho no chão e bora orar. Já pega um copinho de água, põe do lado e bora orar. E era engraçado, minha tia falava assim: eu preciso de água porque eu me engasgo. Eu pego a água e já põe do lado, que é para ninguém levantar. E viu meu cachorro e beber água, velho. Mas estava escrevendo. Não é para levantar. Ela falava assim: não dá, o cachorro está bebendo água. Falei: dá glória, ele está com sede hoje. Gente, e do lado de dentro, primeiro dia foi bom, segundo dia foi bom, terceiro dia foi dando sono, foi dando uma preguiça, foi dando cansaço. É propósito, é propósito. E a gente está orando, Deus, eu cansado e vi minha mãe, Deus, sabe, cadê a Deus? E era alto, irmão, era alto. Meia-noite, pensa a vizinhança. Foi um dia, foi 7. Depois foi mais 3, depois foi mais 3. E aí encerramos, Deus, o propósito. Glória a Deus por isso. Quando meu irmão foi estacionar o carro, a gente mora na frente de uma escola no céu. E é bem grandona, tem os seguranças que ficam lá. Aí eles chamaram meu irmão e disse assim: na minha rua tem um terreiro de macumba. Na minha rua. E eles disseram assim: olha, ontem vocês estavam orando, que a gente ouviu. E quando vocês começaram a orar, e esse dia foi tão difícil, só que mesmo com a pouca força, buscamos o nome dele. E ele é tão tremendo para isso. Aí o segurança disse para o meu irmão: olha, vocês começaram a orar, e a gente começou a ouvir a oração. No meio do nada, sai um homem correndo, endemoniado no meio da rua. Gente, ele disse que o homem estava endemoniado visivelmente. Esse homem não é crente. Só para que você entenda como estava o estado desse rapaz. A gente começou a orar e as trevas começou a ficar louca, correndo pelo meio da rua. Sabe o que é isso? O diabo respeita quem tem propósito com Deus. Pastora, você a viu? Não viu. Nem sabia. Mas porque chegou nos nossos ouvidos. É um modo de Deus dizer: o propósito está dando certo. Enquanto vocês oram, mesmo cansados, desanimados, dizendo: Jesus, misericórdia, o diabo está fugindo por 7 caminhos, porque ele sabe que todo crente que ora, ele não pode permanecer no mesmo lugar. E o homem ainda disse: eu fiquei com medo dele entrar dentro da escola, porque ele estava desnorteado. Só foi a gente começar a orar e
e ele saiu correndo. Em outro tempo determinado, como na nossa rua tem um terreiro, na frente de casa, do outro lado da rua, não tem casas, é o corredor da escola, a calçada da escola. E aí minha irmã falou: Cida, do outro lado da rua fizeram uma obra de macumbaria. Eu disse: tô nem aí, tá tudo bem. Só que passou uma semana, minha irmã disse: aquela obra que fizeram triplicou. Menina, é tão grande que você precisa ir lá. Aí eu falei: é sério? Ela disse: vai lá. E quando eu cheguei lá, eu falei: não, Satanás está de brincadeira comigo. Gente, quando eu cheguei lá, a obra de macumbaria que tinham feito era daqui, ia descendo, tudo isso daqui de oferenda. Eu fiquei horrorizada. Eu disse: meu Deus, se tudo isso daqui fosse de oferenda no altar. Gente, pastora, para que a senhora foi do outro lado da rua? Eu fui do outro lado da rua porque o diabo precisa entender que onde tem o território de um crente, o espaço não é dele. E ele precisa bater em retirada. Gente, eu peguei o chinelo, eu estava descalça, porque tinha muita coisa. Eu pisei lá, pisei. Mas isso eu não estou falando para você fazer. Agora, se você tem uma vida com Deus, faz mesmo. Se você se separa, faz mesmo. Se você se consagra, faz mesmo. Se você tem uma vida de oração, faz mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo não é maior do que o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu pisei lá e falei: diabo, você está me ouvindo? Você perdeu o rumo, Satanás. Você colocou um despacho na porta da minha casa. Você está louco? Agora perdeu. Sabe por que perdeu? Porque essas vidas que foram consagradas em nome de Jesus, eu estou liberando todas elas. Eita! É no nome de Jesus. E eu comecei a desfazer. Eu peguei fotografia, eu peguei a lingerie. Falei: como gira este casamento é de Deus. Você vai me ouvir. Eu disse para ele: eu sei que você está aqui me ouvindo, está com muita raiva, porque a Bíblia me garante que onde eu pisar a planta do meu pé, o território é meu. Você perdeu. Sai daqui pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te proíbo adiante da minha casa colocar obra de macumbaria. Você está ouvindo? Eu te proíbo, porque a minha casa é na frente. Você perdeu a unção, capeta. Irmãos, passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Cadê? Aí esses dias meu esposo falou: fizeram um despacho ali em cima, do outro lado da rua, um pouquinho mais pra cima. Eu falei: você foi lá? Ele disse: mas é claro. Eu falei: aí, o diabo está perdendo, daqui a pouco fecha aquele terreiro. Sabe por quê? Porque maior é o Senhor que habita em você. Ele liberou sobre você poder, autoridade, e ninguém pode tirar de você. Palavra liberada, o diabo não anula. Palavra liberada, principado não apaga, potestade não apaga, hóstia maligna não é maior do que toda a palavra de Deus. Nunca mais, nenhuma vela, porque ele está doido. Porque se ele colocar lá, ele sabe que ele vai perder território. E o que eu quero dizer com isso daqui? Pedro e João estão indo orar, porque eles entenderam: eu fui cheio ontem. Não importa que os 10 nos deixaram só, eu sei o meu compromisso com ele. Eles estão indo orar. Só que Deus viu o propósito no coração. E o texto que você leu comigo diz que antes que ele entre no templo, o que tem do lado de fora do templo? Um paralítico, um coxo, que todos os dias eram colocados diante da porta formosa. Se você leu 3, se você leu 4, você vai entender que este homem ficou lá 40 anos, apóstolos. 40 anos! Esse homem era colocado diante da porta formosa. A minha pergunta da igreja, bispo, a minha pergunta nessa noite é: Jesus viveu 33 anos e meio, sim ou não? Sim. 33 anos e meio. Este homem, 40
Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar, para curar, para quebrantar, para levantar o paralítico, da vista ao cego. E Jesus sabia disto que Deus havia liberado sobre ele. Só que a minha pergunta, e eu fiz para Deus essa pergunta: Senhor, 40 anos o camarada era colocado lá, o Senhor passou 33 anos e meio passando na porta chamada Formosa, que era uma porta de destaque dentro da cidade de Jerusalém, uma porta toda espelhada pelo lado de fora. Era um lugar onde os visitantes, os turistas, sempre queriam bater uma selfie. Só que por 40 anos aquele homem estava lá, e por 33 anos e meio Jesus passou por lá. Jesus foi vocacionado no jumentinho quando entrava em Jerusalém, perto da porta. E por que Jesus nunca curou este paralítico? Se em outra passagem, João, por exemplo, capítulo 5, vai dizer que lá nos alpendres, lá em Betesda, tem um monte de paralítico. Ninguém chamou Jesus. Ele foi no último e disse: quer andar ou quer andar? Anda, ninguém me joga. Estou te perguntando: quer andar? Pega a sua cama aí, vai. Por que Jesus, pastores, não foi diante deste homem da porta formosa? Alguém sugere? Eu vou te responder, mas você vai virar para alguém e você vai liberar isso para ele. Porque tem muita gente que precisa entender que a sua família só vai ser alcançada mediante essa resposta. Diga para quem está do seu lado: o que é para você fazer, Jesus não vai fazer. Será que você consegue entender isso aqui? Para de ficar intermediando. Pai, só vai acontecer se a bispa vir dentro da minha casa, se o apóstolo vir aqui e liberar a unção. Recebe aí. Você já tem o poder, a autoridade, o domínio, a graça do Espírito. É o Espírito que habilita, é o Espírito que movimenta, é o Espírito que coloca de pé, é o Espírito que cura. É Ele quem trabalha. O que é para você fazer, Jesus não vai fazer. Então, se a família não está liberta, a culpa é de Jesus? Não. A culpa é minha e tua. Gente, foram alguns anos orando por este homem de Deus. Pega ele, Jesus. Mas vocês não sabem nem um pouquinho da história, né, amor? Deixa eu falar para vocês. Eu vou voltar, porque eu já sei que tem data. Eu conto para vocês um pouquinho da história. Foram anos de renúncia, de entrega. Quanto mais eu orava, fazia propósito, subia monte, descia monte, orava na madrugada, orava dentro de casa, orava na pia, orava na rua. As minhas forças esvaíram e o homem piorando. A pombagira usando com força. A pombagira declarando: ele é meu. E eu dizia: ele é meu, ele é meu, ele é meu. E eu dizia: ah, você vai soltar. Nós vamos ver quem tem poder, se é o inferno ou se é Deus. E na minha oração é: Deus, eu quero um homem de Deus. Eu não quero um homem bonito para ficar do meu lado andando com mãozinha dada no shopping, não, amor. Eu quero um homem que tenha visão, que tenha propósito, que tenha compromisso, que tenha entrega, que tenha reserva, que saiba o que quer com o céu. É isso que eu quero. Aí um determinado dia eu disse: Jesus, cansei, vou orar, mas não. Ele disse: agora que tu vai orar, meu filho, porque agora que o negócio vai ficar bom. Bichinha, descobri tanta coisa. Jesus abriu a visão, abriu a visão, abriu a visão. Ih, irmão, todo dia. Resposta de oração. Hoje nós estamos num culto da família, só que nós estamos acostumados a vir no culto da família e esquecer da nossa para trás. A hora que Jesus quiser fazer coisa nenhuma, a hora que você se posicionar, a hora que você olhar para você e dizer: não, a partir de hoje vai ser propósito em cima de propósito. Eu não desisto até ver a obra de Deus. E eu disse: Senhor, eu não vou desistir até ver Ele no altar. E sabe o que acontecia, bispa? Enquanto eu orava,
Um homem comigo, que venha junto comigo, que prega comigo, que libera comigo. Ah, Jesus! Jesus fez como eu pensei? Não, ele fez além, porque ele é poderoso para fazer isso. Sabe o que eu quero continuar dizendo? Não sair da palavra, o propósito da oração. Antes que eles cheguem lá, antes que eles entrem na igreja para orar, tem um paralítico que vai fazer algo comum. Só que Deus é especialista em pegar o comum e fazer o sobrenatural, o milagre sobrenatural. Aquilo que era comum, o que era comum? O homem olhava para as pessoas e dizia: me dá uma esmola. Aí agora ele vai olhar para 2 homens que foram cheios do Espírito ontem. Então agora, quem comanda a vida de Pedro e João? É eles mesmos? Não. Só que pega isso daqui, porque essa revelação que Deus me deu é muito forte. Tem momento, bispo, que a gente fala: mas Jesus, por que o Senhor não me deixou nem R$1 no bolso? Não tem dinheiro nem para pagar a conta. Tem propósito aí, você sabia disso? Você sabia disso? Que tem fontes, que é o próprio Deus que seca. Porque se você tiver, você vai estragar, você vai atrapalhar o sobrenatural de Deus na tua vida. Então tem portas que precisam ser fechadas. Deixa eu liberar isso daqui para alguém. Pedro e João são apóstolos. A Bíblia diz que mesmo quando Jesus andava, os discípulos, tinha um dentro deles que cuidava da parte financeira. Porque as mulheres vendiam, Lucas 8, as mulheres vendiam as propriedades e colocavam para eles. Você está achando que Jesus era pobrinho? Ele tinha uma casa na beira da praia, meu amor. Viu? Jesus não é bobo nem nada, eu quero também. Tu tinha de frente. Ah, Jesus. Ele tinha uma casa em Cafarnaum, na beira do mar. Gente, para de graça. Os apóstolos e os discípulos eram sustentados por aquilo que os seguidores entregavam nos pés deles. Eles tinham dinheiro, eles tinham valores. Só que, pastor Fernando, você percebe aqui, as mulheres venderam fazenda. Se você ler Lucas 8, você vai ver isso aqui. As mulheres venderam fazenda e propriedades e pegaram todo o dinheiro e deram para eles. Era para alguém estar duro aqui? Não. Só que nesse dia Jesus não permitiu ninguém dar nenhuma moeda. Porque se eles têm dinheiro no bolso, como eles são acostumados, o milagre acontece? Não. Porque o paralítico vai dizer: me dá uma esmola, vai dizer: dê, tome. É a esmola que você quer? Então está aqui. Só que tem momentos da tua vida que o não de Deus é necessário. Porque o amadurecimento dos nãos de Deus nos faz ver coisas maiores. Você entende isso daqui? O não amadurece. O não eleva, não abate. Eu estou falando o não de Deus. O não de Deus nos faz pisar em lugares altos. O não de Deus me faz viver um plano que eu nunca vivi em toda a história. Pedro vai olhar para este homem e vai lembrar: João, tu tem uma moeda? Tem não, meu filho. Tudo esqueceu. Nós estamos vindo orar à tarde, mas a gente não tem nem R$1 quando voltar. A gente não tem dinheiro para nada, João. Hoje a fonte secou e eu louvo a Deus por isso. Ah, Senhor, eu te louvo pelas fontes que se secaram na minha vida. Fonte secou. Jesus não permitiu ninguém chegar e dar nada, abençoar com nada. Apóstolo, aquele dia eles estavam lisos, como diz o popular. Oh, liso. Só que eles estão lisos, mas não estão perdendo foco. Eles não estão dinheiro, não têm dinheiro, mas não estão perdendo o olhar da cruz. Eles não têm dinheiro, mas estão focados na promessa. Ele disse que eu viveria coisas maiores. E viver coisas maiores pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o tempo dele. E eles estão indo diante do templo. E aquele homem diz: ei, me dá uma esmola. Eles vão dizendo: teu
resguardou. O céu não entra em crise, o céu não entra em falência. O céu tem mais, o céu tem mais, o céu tem mais. Oh, gente. Aquele homem disse: eu acredito, porque o texto me diz que Pedro olha para ele e diz: ei, olha para nós, porque a esperança daquele homem acabou. Ele disse: já que não tem nada para me dar o que eu quero, vão embora o destino de vocês. Só que Pedro e João lembram: eu não sou mais o mesmo. Eu recebi a habilidade e a capacidade, eu recebi a autoridade, eu recebi que veio do alto. Então eu não mando mais em mim. Então ele vai dizer: olhe para nós. E isso é muito tremendo para o século 21. Porque no século 21, bispo, tem muito crente que se esconde no pecado. Sabe qual é a desculpa do século 21, pastores? Não olha para mim não, eu sou fraco, viu? Sabe qual é a desculpa? Porque ele falou demais, não era para falar. Entrou em briga que não era para entrar, entrou em pecado que não era para entrar. Ele fica dizendo para o povo: não olha para mim porque eu sou fraco, eu estou propício a cair. Pedro não disse isso. Pedro entendeu: o que é para eu fazer, Jesus não vai fazer. A minha parte eu preciso me posicionar. Então ele se posiciona. E o verso de número 4: e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ei, olha para cá. Pedro podia muito bem dizer: olha para o céu, Jesus é perfeito. Olha para mim. Porque se eu sou o espelho dele e não tiver nada para te oferecer, eu estou fora do evangelho. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se ele disse que eu faria coisas maiores, então olha para nós. Aquele homem cabisbaixo, ele vai erguer os olhos mais uma vez e olhar para eles. E quando ele fita os olhos naqueles dois homens pobres, ele vai liberar uma palavra. Você sabe que uma palavra liberada, irmão, pode mudar a história da sua família aqui hoje. Você sabe que uma palavra liberada pode mudar o contexto da tua vida aqui hoje. Você sabe que uma palavra liberada traz paz no meio da guerra. Você sabe que uma palavra liberada põe de pé o caído. Você sabe que uma palavra de liberada, ela dá força para o fraco. Você sabe que uma palavra liberada acrescenta a fé para quem chegou sem fé hoje aqui. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando ele olha para aqueles homens de Deus, então eles vão liberar uma palavra. Pedro vai dizer para ele: o que é de baixo eu não tenho. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada que vem da terra. Mas espera aí, eu recebi algo tremendo. Meu Deus. E o que eu recebi, isto eu te dou. Agora ele usa o nome, porque é o nome que levanta, é o nome que cura, é o nome que liberta. Então ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A surpresa de Pedro, ele toma ele pelas mãos, e aí ele percebe, verso de número 7, tomando pela mão direita, o levantou, e ele percebe que os pés e tornozelo firmaram. Só que o que era para o homem fazer, bispa, ele não fez. Ele firma, mas não anda. Ele firma, e Pedro liberou em nome de Jesus Cristo: levanta e anda. A primeira parte da profecia se cumpriu. Tem homem de pé, mas não está andando. Só que o verso posterior, que é o verso de número 8, e eu quero liberar esse versículo sobre a tua vida, e você vai entender o sobrenatural de Deus agora. Pessoas comuns andam. Pessoas que vivem o cenário do dia a dia andam.
Mas todas as vezes que alguém recebe um milagre, ele não vai andar. Pastora, como assim? Um homem que nunca andou, pastores presentes, um homem que nunca andou, apóstolo, ele não tem firmeza. Eu já quebrei a perna, eu falo com certeza isso daqui. Eu quebrei foi uma perna direita. Eu fiquei um ano com gesso. Quando eu fui andar, eu andava, porque eu não tinha confiança, eu não tinha equilíbrio, eu não tinha estabilidade. Só que tem Pedro e o João liberando uma palavra. Ele disse: levanta e anda, porque Pedro está entendendo, esse homem vai andar. Só que Jesus falou: Pedro, eu movo a tua vida para um degrau tão mais alto. Você está preparado para isso daqui? Pastora, como assim? Verso 8. E saltando ele não anda, ele dá um salto. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo para ele: eu vou te colocar em níveis tão maiores. O que é comum vai andar, mas quem tem milagre não anda, ele salta, ele salta, ele salta, ele salta. Talvez você está olhando para a história da tua família e dizendo: Senhor, faça esse camarada andar. Jesus disse: espera aí que eu vou colocar ele dentro do templo. Aí tem muita gente dizendo: então vai correr. Não, amor, o salto é mais alto. O salto significa o encaixe perfeito dentro do tempo de Deus. O homem não dava tempo de andar para entrar dentro do tempo de Deus. O homem tinha que saltar, o homem tinha que correr. Porque o homem precisava mostrar por 40 anos quem entrou e saiu, viu quem ele era. Então ele salta e entra dentro do templo, louvando, chorando, engrandecendo, adorando, bendizendo. Sabe por quê? Porque milagre é assim. Alguém está dizendo: ah, eu ganhei um milagre, eu estou pagando caro. Não é milagre. Gente, o comum, se você trabalha, tem um salário, tem um nome limpo, vai na agência de um carro, paga. Milagre é o que Deus disse para mim. Alguém vai pegar a chave e vai te dar. Quero ver dar no século 21. É ruim, hein? É milagre. É milagre, eu estou esperando. Sabe o que é milagre? É todo mundo olhar para você e vai dizer: a família dele vai acontecer como aconteceu com a minha. Aí Jesus está dizendo o quê? É no tempo da crise, é no tempo da porta fechada, é no tempo dos nãos. Eu estou fazendo alguém dar um salto. Aí está todo mundo dizendo: ah, se conseguir vai ser uma portinha, né? Uma portinha de emprego. Mas Jesus está dizendo: portinha? Olha a multinacional te esperando. Ah, mas Senhor, eu quero trabalhar numa portinha lá no fundo de casa. Ele vai te colocar na avenida principal. Sabe por quê? Porque os saltos que Deus vai dar na vida de alguém aqui hoje neste lugar, o salto que Deus vai fazer alguém dar vai causar espanto em muita gente. O salto que Deus vai fazer você dar vai dizer para alguém: é meu filho, milagre não explica, eu estou vivendo e eu estou tendo capacidade de saltar. Enquanto tu anda, eu estou saltando. Enquanto você caminha, eu estou saltando. Enquanto você anda comumente, eu estou saltando, bendizendo, glorificando, exaltando ao nome do meu Senhor. Olha para quem está do seu lado, está preparado para dar um salto? Eita, bispa, está preparada para saltar? Só este salão é pouco. A associação vai ter muitos e muitos lugares pelo poder que é no nome dele. Ainda mais quando é pro reino. Aí que Jesus gosta de liberar mesmo. É uma porta dentro de outra porta, dentro de outra porta. Recebe isso daqui porque é tudo de profecia. Aí tá todo mundo dizendo: aí eles vão andar. E Deus está dizendo: é ruim, hein? Estão fazendo para mim, estão entregando para mim, estão entregando no meu altar. Eles vão ressaltar, vão para níveis onde queria lá atrás. Aí ninguém quis. Ninguém quis dar a porta. Aí Jesus disse: ei, eu sou o caminho, estou fazendo o caminho, abrindo o caminho, porque diante deles eu já coloquei uma porta aberta. Ninguém fecha. Aí depois ninguém vai poder dizer: sabe por que a associação tem nome? Porque foi eu que levei.
Jesus o Cristo. É Jesus o Cristo que vai te dar condição. Aí você vai olhar e vai dizer: sabe por que hoje a minha família saiu do meio da prostituição? Sabe por que meu esposo saiu do meio da prostituição? Sabe por que eu saí do meio da prostituição? Você sabe por quê? Porque ele me fez dar um salto. Aí hoje eu chego aqui, prego e todo mundo me entende. Logo atrás, foram 40 anos na porta de um templo, pedindo socorro para pessoas comuns. Mas quando eu vi diante de mim 2 homens de Deus que entenderam o propósito, ai irmão, Deus vai te ligar com alguém que é do céu, viu? Deus vai te conectar com pessoas que tenham o mesmo propósito. Essas pessoas do oba-oba, sai fora do caminho. Eu tenho propósito. Onde está a igreja que tem propósito aí? Levanta a mão no terceiro andar e glorifica, porque eu vejo conexões aqui. O Senhor vai te fazer conexões. Sabe o que eu vejo? Conexões aqui lá. Onde? Ali no outro bairro? Não, aqui além do mar. Conexões lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, lá na Flórida. É conexões. Porque Deus vai colocar pessoas. Nossa, pastora, você era pensa alto demais. Para quem saltou? Irmão. Para quem saltou e não fez o que eu e você faz todo dia, tão normal. Aí Jesus diz normal para você, porque ele não vai mudar. Vai não. Sabe por quê? Porque dentro deste homem eu liberei. O que Pedro e João, vamos ver se você está no de Bíblia. O que Pedro e João receberam no capítulo anterior? Dínamos, habilidade, capacidade. Ele repassa para aquele homem. Aí o espírito do movimento, estava lá no Gênesis, entra dentro do homem. E o homem não deu salto, porque o único que tem condições de fazer você fazer o que nunca fez é o Espírito Santo. Porque ele dá habilidade e capacidade. Aí o Espírito Santo falou: tu nunca andou? Aí o paralítico disse: que não. Ele disse: então vai andar não. Falou: não, por quê? Tu vai pular. Pulou! Esse é o Espírito do movimento. Esse é o Espírito Santo de Deus. É que no meio de uma guerra ele está olhando para você e dizendo: ei, tu vai saltar nas muralhas. Mas Senhor, as mulheres são grandes, está tudo fechado, está tudo tão difícil. Mas o Espírito do movimento está dizendo: eu vou te fazer dar um salto. Você está preparado? Você está preparado? É por isso que eu já ando com uma caneta na mão, bispo. Os meus saltos já estão escritos aqui, Senhor. Eu também quero escolher o carro. É ruim que eu quero carro manual. Quero automático. Eu quero dar um salto. Eu disse: está lá a primeira marcha, a segunda marcha. Já estou na quinta, meu filho. Eu já dei, foi um salto. Porque quem garante é Ele. Quem faz é Ele. Quem movimenta é Ele. Quem apresenta é Ele. Quem coloca pessoas na tua vida é Ele. Quem colocou a ponte para o paralítico foi Deus. Para que 2 homens vivam este milagre, eles precisaram perder. Está disposto? Está disposto? Uma vez meu esposo disse para mim, o pior momento da nossa vida, ele disse para mim assim, eu não sei se ele lembra, sabe de uma coisa? Eu quero que Deus já mande tudo agora, tudo que tiver que perder. Ele é o sacerdote da casa. A gente começou, perto. Falei: meu Deus, eu não aguento, chega, vem logo, porque eu tô aqui, tu se lembra? Eu tô aqui, aí começamos a perder. Eu olho pra ele, tá aí. Faz 3 meses que perdeu até a mãe. Porque o cenário das pernas é assim, bispo. Quer ganhar do alto? Quem quer ganhar do céu aqui? Diga glória a Deus. Está preparado para perder embaixo? Pedro e João perdeu porque você não quer perder. Nós estamos perdendo, não quer perder por quê? Só que a perda é para algo tão maior. Eles perderam uma moeda.
Deus é tão extraordinário. Então hoje, eu trouxe essa palavra do céu no teu coração. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Diga para o Senhor, eis-me aqui. Limpa logo. Faça como meu marido disse, para de se apegar a coisas. O problema é que a gente se apega demais. Meu casinho, meu cachorrinho, meu carrinho, a minha vidinha. E Jesus diz a mesma vidinha não vai rolar. Quer ganhar? Tem que perder. Só que eu posso garantir para você que você vai ver o que muitos não viram. Os 10 ficaram para trás, mas você vai contar. Você nem sabe. Fui orar, mas nem orei. Porque nesse dia deu um sururu que nem orar eles oraram. Tá? O propósito é: João e Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração. Estou indo orar. Só que depois do milagre, aí veio o sinédrio, veio o saduceu, veio o fariseu, veio o povo todinho para questionar. Os homens nem oraram, gente. Mas deixa, o próprio Espírito já estava te fortalecendo antes de você chegar lá. Quando você disse, Senhor, eu estou pelo propósito, Ele disse, eu estou assinando para entregar sobre as tuas mãos. Então tem coisas que nem precisa fazer. O céu pegou, assinou e disse, ó, é teu, está liberado. E deixa quem quiser questionar lá na frente. Aí um monte de gente começa essa entrevista. Como isso aconteceu? Os homens passou, disse que não tinha dinheiro, me pegaram na mão, liberou, disse que foi Jesus de Nazaré, nome dele. E olha eu aqui pulando. Como que foi? Não sei, só sei que eu saltei, vim parar aqui dentro, louvando e bendizendo. Sabe o que significa o louvor? Eu vou liberar e encerro a minha oportunidade. Sabe por que ele entra louvando e bendizendo a Deus? Porque ele já está dando culto em ações. Você vai me convidar? Você vai me convidar? Porque até cultos de ações de graça. Meus louvores é um agradecimento a Deus. Ele entra agradecendo as coisas. Ele entra louvando e bendizendo ao nome do Senhor. E todo o povo, verso 9, o viu andar, louvar a Deus. E o povo estava assustado. E conhecendo ele, porque era o que se assentava a pedir a esmola, a porta formosa do templo, ficaram cheios de pasmo, de assombro pelo que aconteceu. Tá todo mundo dizendo, está indo no culto, não vai acontecer nada. Quando de repente, uau! Como aconteceu isso aqui? Lembra quando eu estava 40 anos, ninguém dava nada por mim? Agora é só crescer. De uma chave uma via outra. Eu recebo. Porque Deus faz assim. Nunca é como a gente espera. Todo mundo espera andar, Ele salva. É isso que Deus vai fazer.